Bom dia, alunos do Secoca. Nesta nossa videoaula vamos falar sobre dois conteúdos importantes, porém, mas também são simples, da matemática, ok? Primeiro vamos falar sobre quem? Sobre as medidas de temperatura. Como assim, professor? Exemplo, nós medimos a temperatura o quê? Nós usamos no nosso país, no Brasil, a temperatura graus Celsius, que é representada pela essa bolinha e esse C. Um exemplo, nós sabemos, igual exemplo, se está 40 graus Celsius, sabemos o quê? Que está calor. Se está, exemplo, 20 graus Celsius, aqui no Rio de Janeiro, significa o quê? Está frio. Mas também eu posso ter temperatura de 8 graus Celsius, que é um pouco mais frio. Eu posso ter a temperatura de 0 graus Celsius, ok? É importante essa temperatura porque essa é a temperatura onde a água começa a congelar. Quando a água chega a uma temperatura de 0 graus Celsius, ela congela. Então o que significa? Quando você bota uma água dentro daquela forminha de gelo e bota no congelador, a água no momento ela não está na temperatura muito baixa, ela está na temperatura do ambiente. Aí quando ele vai resfriando essa água e tal, quando ela atinge a temperatura de 0 graus Celsius, essa água se transforma em gelo, ok? Ela se solidifica, ela vira uma pedrinha de gelo. Da mesma forma, se você pega uma água, coloca dentro de uma panela, coloca no fogão, deixa lá, a temperatura está ambiente, mas o fogo vai fazer o quê? A temperatura dela aumentar. Quando essa água conseguir chegar a uma temperatura de 100 graus Celsius, vai acontecer o quê? Essa água vai começar a evaporar. Esse aqui é o ponto de ebulição da água, o ponto onde acontece o quê? Que minha água começa a se transformar em vapor. Tudo bem? Não se preocupe que isso aqui não vai ser cobrado. Estou falando uma questão de curiosidade, da relação de uma temperatura com a outra. Concorda comigo que eu posso ter temperaturas 0 graus Celsius, mas também eu posso ter qual temperatura? Eu posso ter temperaturas negativas. Posso ter uma temperatura de, sei lá, menos 10 graus Celsius ou menos 8 graus Celsius. Caramba, professor, é muito gelado. Sim, o congelador da sua casa geralmente pode estar entre menos 10 graus Celsius, menos 15, menos 8 graus Celsius e assim por diante. Por que é importante, turma? Porque tem produtos que nós compramos no mercado que necessitam estar a temperaturas muito baixas. Ok? Exemplo, lasanha, aquela lasanha congelada, sorvete, ok? Dependendo de alguma carne, é importante, se quiser manter ela por um bom tempo, coloca no congelador. Tem próprios produtos que nele vem dizendo, vem indicando qual a temperatura que ele deve ficar armazenado, ok? Tá, beleza, professor. Você falou que nós usamos o grau Celsius. Tá, tranquilo até agora. Mas o que acontece? O que nós viemos falar aqui? No Brasil, nós usamos o grau Celsius. Mas não é em todo lugar do mundo que eles medem temperatura em graus Celsius, ok? Ó, no Sistema Internacional de Unidades de Medidas, que seria o sistema que é usado mais no mundo, é a temperatura o quê? Em Kelvin. Seria o nosso K. O K seria o quê? Kelvin. Então ele mede aqui a temperatura em Kelvin. Ah, professor, então exemplo. Ah, então eu tenho 10 graus Celsius, só que lá eles não falam 10 graus Celsius, eles falam 10 Kelvin. Não, isso aqui está errado. Ok? Como é que funciona? Vou dar uma relação. Antes de fazer a relação do Kelvin, vou falar sobre outra forma de se medir temperatura. Em alguns países, ele usa o quê? Nós não usamos o grau Celsius. Tem países que eles usam o grau Fahrenheit. Ok? É outra unidade de medida de temperatura. Tudo bem? Então, olha, cada país tem a sua particularidade. Então, igual exemplo, tem países que utilizam grau Celsius, outros que usam grau Fahrenheit e outros usam Kelvin. Mas no sistema internacional, o mais usado mundialmente é em Kelvin. Ok? Vocês vão entender a relação de uma temperatura com a outra. Como assim? Vou botar aqui alguns exemplos. Aqui, vamos lá. 100 graus Celsius. 0 graus Celsius. Turma, por que eu coloquei dessa maneira? Para a gente fazer a relação, tudo bem? De uma temperatura com a outra. Como assim? 100 graus Celsius é o tempo, a temperatura que eu utilizo para minha água evaporar, ok? 0 graus Celsius é a temperatura onde minha água se solidifica, ela vira gelo. E menos 273 graus Celsius é o que? É o zero absoluto. Professor, o que seria o zero absoluto em temperatura? Seria a menor temperatura possível de você fazer como pode dizer,
chegar. Como fazer? A menor temperatura que eu posso chegar é menos 273 graus Celsius, ok? É a menor temperatura, de certa forma, não sei se é já medida ou é que podemos chegar. Então, esse zero absoluto, ao certo é o quê? É a menor temperatura que podemos chegar a medir, ok? Que é menos 273 graus Celsius. Podem, futuramente, existir temperaturas mais baixas, só que eu acho que a menor registrada até hoje foi essa temperatura, de menos 273 graus Celsius, ok? Show de bola. Mas que relação é essa, professor? Vou fazer uma relação com vocês em relação ao graus Fahrenheit e ao Kelvin. Como assim, professor? Como você vai fazer isso? Eu vou relacionar com vocês, ó. Quando eu estou falando 100 graus Celsius, que é a temperatura onde minha água evapora, quando eu estou falando de graus Fahrenheit, significa quanto? Significa 212 graus Fahrenheit. Então, quando eu estou falando que são 212 graus Fahrenheit, automaticamente é a mesma coisa que o quê? 100 graus Celsius. Então, perceba, ó, o valor numérico é diferente, mas isso aqui representa a mesma coisa. Ó. 212 graus Fahrenheit é a mesma coisa que o quê? 100 graus Celsius. Então, a temperatura deles lá, eles medem, quando a água evapora, vai dar quanto? 212 graus Fahrenheit. As medidas são bem diferentes, os valores numéricos. Não é só trocar a notação, graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin, ok? Atenção nisso. Mas isso ainda vai cair, essa questão de conversão de uma unidade para outra, nós não vamos trabalhar ainda, ok? Igual aqui, olha, a temperatura onde minha água congela, que seria 0 graus Celsius, quando eu falo na questão de graus Fahrenheit, vai ser quanto? Vai ser 32 graus Fahrenheit. Percebe comigo que o grau Fahrenheit é meio doido, né? Que, por exemplo, você pensa 32 graus Fahrenheit, você pensa, nossa, a temperatura está alta, 30 e poucos graus. Mas não, a 32 graus Fahrenheit é o quê? É a temperatura que a minha água congela. Não significa que a temperatura vai ser diferente de um país para o outro. Não, é a mesma temperatura, só que está sendo medida de maneiras diferentes, de formas diferentes. Ok? Tudo bem, turma? Beleza. E o zero absoluto de graus Fahrenheit vai ser quanto? Vai ser menos 459 graus Fahrenheit, ok? Mesma coisa no Kelvin, ó. 100 graus Celsius é a temperatura onde minha água evapora, que é a mesma coisa que 212 graus Fahrenheit. E no Kelvin, quanto que vai ser? Vai ser 373 Kelvin. Então essa aqui é a temperatura onde minha água vai evaporar, ok? Ah, professor, a temperatura é diferente de um país para o outro? Não. Lembrando, ele só está medindo de uma maneira diferente, uma notação diferente, um modo diferente de medir. É como, exemplo, se alguém medisse usando quilômetros e o outro usando, sei lá, exemplo, milímetros. É um exemplo mais ou menos, para que vocês entendam como é que funciona. Igual aqui, olha, a temperatura onde a minha água começa a solidificar, a virar gelo, em graus Celsius é 0. Em Kelvin não, em Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. Só que em Kelvin é quanto? É em 273 Kelvin, ok? E agora, no zero absoluto do grau Celsius é menos 273, que é a menor temperatura que podemos chegar, ok? Em Kelvin vai ser quanto? Vai ser 0. 0 Kelvin. Tudo bem, turma? Só essa relação, a gente não precisa entender, eu vou ter que transformar de grau Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. Não, turma, fiquem tranquilos, ainda não vamos trabalhar com isso. Só estou mostrando para vocês que existem 3 modos de se medir a temperatura, ok? A relação de temperatura com a outra, qual relação tem uma com a outra, a título de curiosidade, tudo bem? Trabalhar conversão não vamos trabalhar ainda, tudo bem? Então a parte de temperatura, eu queria que vocês soubessem só isso, dando essa curiosidade para vocês entenderem um pouco melhor. Agora, outro assunto também que nós vamos trabalhar, os exercícios que eu vou passar agora no finalzinho do vídeo, vai ser a questão de média aritmética. Professor, o que seria média aritmética? Média aritmética é o que? Exemplo, você tem uma situação que a pessoa te dá uns certos valores e você quer saber o valor médio daquilo. Como assim? O maior exemplo de média aritmética do nosso dia a dia, o MA de média aritmética, é o que? A questão mesmo da escola. Exemplo, na escola nós temos avaliações, não temos? Só que a gente tem que chegar em uma média. Exemplo, a média da minha escola é 7. Então significa o quê? Se eu somando as minhas notas, fazendo aquela minha média e tal, se a minha média ficar inferior a 7, eu não passo de ano. Se ficar igual a 7 ou superior, eu passo de ano. Mas, professor, como é que eu calculo essa média? É uma média aritmética.
Como assim? Exemplo, fiz que o aluno tirou a primeira nota dele, foi 8. Fiz que tem várias avaliações. Tem o trabalho, tirou 8. Ele tirou 7,5 no teste. Tirou 6,5 na prova. E chegou em um trabalhinho extra e tirou 7. Aí o professor falou assim, olha, então, ó, a média que você vai ter no boletim vai ser a média dessas notas, ok? Sua média final vai ser a média entre essas avaliações, para saber quanto que vai ficar no meu boletim. Como é que calcula, professor, a média aritmética? Primeiramente, no numerador você vai somar todos os valores que foram dados, ó, 8 mais 7,5 mais 6,5 mais 7. Então, o primeiro passo é o quê? Você somar todos os valores que foram dados. Só que você vai dividir por quanto? Você vai dividir pela quantidade de valores que foram dados. Quantos valores nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4. Temos 4 notas. 4 valores são dados. Então, eu vou dividir por quanto? Por 4. Professor, se eu tivesse 3 valores, eu dividi por 3. Se eu tivesse 5 valores, eu dividi por 5. Então, você vai fazer o quê? Para fazer a média aritmética é bem simples. Você vai somar todos os valores que foram dados e vai dividir pelo total de valores, ó. 1, 2, 3, 4. Dividir por 4, ok? Somando essa galerinha aqui, eu vou ter quanto? Eu vou ter 29. Ficou 29 sobre 4. Então, para fazer a média aritmética, basta fazer o quê? Pegar o 29 e vou dividir por 4. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 7,25. Se a média da minha escola fosse 7, por exemplo, o aluno estava com nota boa, ele fez uma média boa. Então, ele passou de ano, ok? Esse é um exemplo muito prático de média aritmética. Vou botar outro exemplo, a gente pode calcular a média aritmética. Vamos fingir que nós temos os amigos. Vamos lá. Pedro, Tiago e João. Ok? Pedro tem 13 anos. Tiago tem 16 anos. 13 não, vou botar 12 anos. 12 anos. Tiago tem 16 anos e João tem 14 anos. Então percebo que os amigos têm umas idades um pouco diferentes. Eu quero saber a média de idade entre esses amigos. Sempre quando eu falar média de idade entre amigos, quando eu falar média aritmética ou média entre alguma coisa, você faz o quê? A média aritmética. Professor, existe outra média, existe outro tipo de média? Existe, mas essa envolve pesos. Ainda não vamos trabalhar com elas, ok? Com essa. Então vamos lá. Ele quer a média aritmética, ele quer a média entre as idades desses amigos. Qual a idade dele? Esse aqui tem 12 anos, esse tem 16 e esse tem 14. Lembra, o que é a média? Você vai somar todos os valores que foram dados, ó, 12 mais 16 mais 14. Ok? Então você vai somar todos os valores dados. E você vai dividir por quanto? Pelo total de valores que foram dados. Quantos valores foram dados? 1, 2, 3. Não foram dados 3 valores numéricos? Então eu vou dividir isso aqui por 3. Somando essa galerinha aqui, vai dar 42. Então vai ficar 42 sobre 3. Então, para saber qual é a média de idade entre esses amigos, vou fazer o quê? Vou pegar esse 42 e vou dividir por 3. Fazendo isso, eu vou ter quanto como resultado? Vou ter 14. Então, qual é a média de idade entre esses amigos? A média é entre 14 anos, ok? Então, essa é a média da idade entre eles. Então, lembra, assim quando eu falar em relação à média aritmética é o quê? Você soma todos os valores que foram dados e você vai dividir pelo total de valores que você somou. Eu não somei 3 valores, então vou dividir por 3. Se eu somasse 10 valores, eu dividi por 10. Se eu somasse 7 valores, eu dividi por 7. Ok? Tranquilo, turma? É bem simples e fácil essas continhas, ok? Agora vamos para a parte divertida, que é a parte dos exercícios. Lembrando, é de extrema importância que vocês exercitem. Façam os exercícios, tudo bem? Que é assim que a gente aprende. Então, eu quero que vocês façam os exercícios do livro das páginas. Lembra, estamos na unidade 7. Nós estamos da página 31 até a página 35, ok? Então, quero que vocês façam esses exercícios. Qualquer dúvida é só me perguntar, tudo bem?
Até a próxima videoaula, turma.